Ninguém nessa vida é inocente, moço. E às vezes, os guardiões da lei maior vê duas bosta. Se a pessoa que recebe uma amarração recebeu a bomba na cabeça, merece. Tá fora ou desalinhada ou desconectada. Não confunda a inocência com santificação. Mas sim, com respeito, honestidade e disciplina. Obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado pela oportunidade de emanar realidades na qual eu vivo. A balança vai dizer o tamanho do castigo. E eu garanto que a balança da falta de sensibilidade, das coisas mais leves que vocês nem pensam, vai pesar mais que o suficiente. E o suficiente, moço, tá muito longe da miséria, tá muito longe da decadência, tá muito longe da pobreza. O suficiente é o suficiente para se ser feliz. Repito, não confunda prosperidade com excesso ou miséria. E não desista, moço. E tenha paciência para aqueles que, de alguma forma, deturpam o que é simples, o que é amoroso, o que é aconchegante e o que gera harmonia. Paciência, moço. Muita paciência nessa sua caminhada. Então, as 7 estrelas, digamos, que vem desse mistério da fé e da lei. Pode ser assim, moço. Até mesmo os guardiões se perdem por alguns instantes pelas situações que eles adentram. Qual é o propósito deles? Eles pesam a mão em outra coisa ou ficam muito tempo num lugar onde não é para ele estar. Então, de alguma forma, o branco me faz vibrar o que é para me vibrar. Então, se tu quer avaliar, moço, se é Exu ou não, olha a obra dele. Se está dentro da lei, moço, se está dentro das leis, não vou falar de muita lei não, se está dentro da lei daquela religião, moço, que é colocar você em sintonia com o alto, é Exu. Não, se a espiritualidade não atuasse na tecnologia de vocês, o mundo já tinha acabado. Porque vocês ficam muito mais na tecnologia do que pisar na terra. O ser que se diz evoluído, que não tem a paciência com o próximo, ele não é evoluído. Ele é uma ilusão. Já vi situações que tragam, Exu mesmo até traz as trevas para a vida da pessoa. E às vezes a própria mãe ou o próprio indivíduo inverte a polaridade e traz aquilo como benefício para a sociedade ou para a humanidade. Nunca aciona o que há de pior no ser humano. A missão de vocês aqui na Terra é acionar o que há de melhor. Errar faz parte. O que não pode, moço, é se perder nos erros. Se tu por algum momento desarmonizou dentro de um chão sagrado, tu pode se considerar uma doença. Essa é a minha palavra. Reflete se tu é doença ou se tu é cura, tu é amor na vida das pessoas. A resposta vem do que tu tá harmonizando, até mesmo para a pessoa que tá nadando na ignorância. Ninguém sabe o que é prosperidade. Muito rico, moço, no buraco. Porque vocês têm medo da dor como algo maléfico. E a dor pra mim, moço, é uma das ferramentas mais rápidas de resgatar alguém. Por isso que eu falo, Exu conhece por afinidade, moço. Dificilmente Exu erra a missão. Se você quer se sintonizar com as divindades, não tem que olhar pro alto, tem que olhar pra dentro. Porque ela vive e gera tudo que tá dentro de si. Então, quando alguém fala que Exu não pode ser chefe, moço, tenha paciência em
entenda que isso é uma brincadeira do ser humano, que eles não sabem de nada. Existe, sempre vai existir, moço, pessoas ignorantes, pessoas julgadoras, isso é normal. Tu tem que avaliar a intensidade disso. Estamos numa nova era, estamos em novas consciências. Não existe espírito ignorante da própria luz. Que mensagem o senhor dá para aquelas pessoas que reconhecemos como pseudo-dirigentes que, por querer transformar a religião em comércio, enviam um trabalho negativo de destruição para determinada casa de luz fechar, que rouba clientes deles, né? Pode continuar fazendo. Continue. Que já se perdeu a sensibilidade. Quando se perde a sensibilidade, perde tudo. Pode continuar fazendo. As casas que recebem isso e é afetada, merece receber. Ninguém nessa vida é inocente, moço. E às vezes, os guardiões da Lei Maior vê duas bosta. Uma mais que a outra, isso não importa. O que importa é a palavra inocente que vocês acham. E até nessa parte, como eu falo, a matemática divina é perfeita. Esses dois lugares se merecem trocar farpas e magia. Porque guardião que é guardião e que leva essa mensagem, ou esse ódio, se é guardião, tá manipulando uma lei maior. E se é um espírito atrasado, vai bater na proteção lá. Se for dentro da ordem, da lei, vai fazer nem cosquinha. Que não é somente guardião, moço, que toma conta disso. É uma lei suprema. Senão vai virar bagunça. Qualquer um ia fazer magia e destruir a vida de cada um. Se a pessoa que recebe uma amarração recebeu a bomba na cabeça, merece. Tá fora ou desalinhada ou desconectada. E, com isso, pode desencadear coisas benéficas pra vida. Tem muita gente, moço, que entra na religião por uma amarração que fizeram pra pessoa, se cura, expande a consciência, continua na religião e faz uma obra bonita. Então a dor ensina. Mas nenhum inocente recebe, moço. Nenhum inocente. Então a pergunta é: o que significa essa palavra inocente? Da onde ela vem? Aonde ela anda? No mundo de vocês? Não confunda a inocência com santificação, mas sim com respeito, honestidade e disciplina. Se tiver isso, moço, é o primeiro degrau. Tem muitos outros ainda. Claro que sim. Então, qual que seria a sua mensagem final para esse encontro inicial? Obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado pela oportunidade de emanar realidades na qual eu vivo. E a pergunta que eu falo e que faço é que a realidade que vocês vivem, uma realidade verdadeira no sentido da honestidade, ou uma verdade ilusória? E os sacerdotes que fazem comércio, se perder a sensibilidade do comércio para com o próximo, uma hora a cova fica pronta. A balança vai dizer o tamanho do castigo. E eu garanto
que a balança da falta de sensibilidade, das coisas mais leves que vocês nem pensam, vai pesar mais. Então, tem muitas pessoas procurando a luz, tem muitas pessoas procurando o conhecimento. Se perder a sensibilidade na moeda de vocês, se perde tudo. Se perde o amparo. Aprendam e tentam entender o que é prosperidade primeiro. Porque aprendendo o que é prosperidade vai entender o que é e o que a palavra é suficiente se encaixa dentro de uma obra dessa. Ninguém quer saber do suficiente, mas todos querem saber do mais. Sempre mais. Não tá bom, sempre mais. E esquece o que a obra ensina, que o suficiente, e o suficiente, moço, tá muito longe da miséria, tá muito longe da decadência, tá muito longe da pobreza. O suficiente é o suficiente para se ser feliz. Quando a pessoa perde isso, ela entra num campo que não é dela por direito. Aí desencadeia outras coisas no propósito dela. Ela se assenta onde não é pra ela estar. O suficiente, tu pode perguntar o que é suficiente pra minha vida. É onde o coração se preenche. Aonde o alimento se entra. Até mesmo com abundância. Sem falta. Mas a abundância não é luxúria, a abundância não é luxo. É aquilo que eu lhe falei, moço. Vocês não sabem o significado das palavras. Abundância, luxo, excesso. Tem que entender tudo isso primeiro, antes de querer buscar o mistério de cada palavra. Ninguém sabe o que é prosperidade. Muito rico, moço, no buraco. Tô mentindo, moço? Não, senhor. No mundo busca só isso e esquece do resto. Hoje, no mundo de vocês, existe uma vibração principal. Na criação é a fé. No mundo de vocês é a prosperidade. Tô mentindo, moço? Não. É de lá que está assentado todo o desequilíbrio. Repito, não confunda prosperidade com excesso ou miséria. Existe um equilíbrio para tudo. O equilíbrio é o suficiente de cada um. Não queira ter o que você não nasceu para ter. Porque se você tiver o que você não mereceu ou merece ter nessa vida, tu vai cair nas deficiências de outras vidas, ou mesmo no que tu já errou ou tem de deficiência no corpo. Tem obras, moço, que começam bonita, extraordinárias, e cai. Por que cai, moço? Porque foge do suficiente da vida. Não sei se conseguiu entender. Sim, senhor. Claro que sim. Quero agradecer ao senhor e à equipe espiritual dessa casa pela oportunidade e abertura para que esses trabalhos fossem de diálogo com os espíritos realizados aqui. Muito obrigado. Gratidão é minha. E não desista, moço. E tenha paciência para aqueles que, de alguma forma, deturbam o que é simples, o que é amoroso, o que é aconchegante e o que gera harmonia. Paciência, moço. Muita paciência nessa sua caminhada.
Antes de o senhor ir, onde a gente finalizar aqui, há pessoas que certamente ficaram com duas questões na mente. Eu vou fazer, o senhor vai responder se achar relevante, tá? Fica a seu critério. A primeira delas é por que o nome Exu Sete Estrelas e por que o chapéu branco? Não falei isso nem pro meu médium, moço. Mas digamos que a energia... Digamos que, para vocês entenderem do trono da fé, me traz a primeira para resgatar. Todos estão embaixo da fé. Digamos que o meu mistério não é ter paciência para tratar lá embaixo, mas sim para tratar lá em cima, para ter o entendimento lá embaixo. Porque os vícios, quanto mais tu mexe lá embaixo, mais vem a falta de entendimento. Quando tu mexe lá em cima, vem o sentimento. Então essa energia cristalina é um resgate. Então as sete estrelas, digamos, que vem desse mistério da fé e da lei. Pode ser assim, moço? Sim, senhor. Se ficou mal entendido, pode Não. tentar perguntar mais alguma coisa. Não, ficou claro. O senhor determina a estrela como aquilo que guia, que tem fases e escalas, né? Por ser 7. O 7 significa, moço, que eu tenho, de alguma forma, portas abertas para todas as vibrações, para todas as principais 7, para mim entrar e executar essa mesmo. Dentro do trono da lei, moço, dentro do trono, dos outros tronos, existe o primórdio, que é a energia em si, da fé. Para vocês entenderem dentro da religião de Umbanda, se eu entrar dentro do trono da lei, que é o trono de Ogum, ele se sustenta dentro dele pela energia da fé. Dentre outras também. Senão não tem. Existe uma força maior que a dele, mas tem outras vibrações lá dentro. Que são... fazem parte das vibrações das 7 também. Talvez poucas entenderão porque pensam que é única. Dentro dos reinos da lei existe milhões ou até mesmo bilhões de vibrações lá dentro. Digamos que eu tenho a chave para entrar dentro de cada uma e ativar o mistério, no caso da fé. Para mim começar de lá de cima, irradiando tudo lá embaixo. Se eu pego um espírito em desequilíbrio, digamos, na justiça, eu posso entrar dentro do desequilíbrio dele, dentro daquele trono. Em vez de trabalhar a energia, talvez negativa ou positiva, eu irradio a da fé, para que ele entenda o que aquela energia da justiça representa, não imposta, ele sinta. Eu manipulo a energia, de alguma forma, da fé, do trono da fé. Digamos que esse é meu mistério, e nem meu filho sabia disso. Então, ao invés de eu impor, enquanto o espírito ou o encarnado não entende, digamos que eu jogo a energia da fé nele e deixo ele descobrir sozinho. E se ele desrespeitar, aí é outro caso.
Deu pra entender um pouco, Sim, o moço? que seria um trono? Seria um domínio existencial? Eu poderia falar reino pra vocês entenderem, mas é trono. Pois o trono é uma morada. Uma morada de uma energia pura da criação. Naquela morada existe uma energia principal que faz parte do trono em si. Dentro daquele trono em si existe muitas e muitas moradas lá dentro. E dessas moradas não é só daquele trono, mas sim da criação como um todo. Mas quem ordena aquilo, quem dirige aquilo, é o trono em si. Digamos que é um pouco complicado para vocês entenderem. Quando algo é novo. Claro. Por que a gente tem essa dificuldade de aceitar aquilo que é novo? Exemplo, um espírito falando na frente de uma tecnologia. Porque vocês tentam enxergar a espiritualidade com a consciência de vocês, não com algo menor ou maior. O seu trabalho, moço, é dirigido na tecnologia. E você acha que não tem espíritos muito mais evoluídos nesse campo, que sabem mexer com isso para mover vidas, para assistir isso? Tu acha, moço? Não, com certeza. Como tu acha que as pessoas podem, principalmente nesse mundo de vocês? Não, tá tudo perdido, moço. Não, se a espiritualidade não atuasse na tecnologia de vocês, o mundo já tinha acabado. Porque vocês ficam muito mais na tecnologia do que pisar na terra. Ficar na natureza. Tu pode entender, moço, que digamos que guia que vem é autorizado para vir, digamos, tem muito mais passos na frente, até mesmo na tecnologia, do que vocês pensam. Pense nisso, moço. Para vocês isso, novidades disso, pode ser novo. Pode ser que em outras dimensões isso é atrasado. Fala um pouco, por gentileza, para não esquecer, do chapéu. Por que o chapéu branco? Para mim nunca esquecer o meu propósito, que é transmitir aquilo que gera fé ou uma cristalização de algo, que é para mim estar sempre em alerta e nunca me perder no que eu vim fazer aqui, nessa caminhada com esse menino e nos meus domínios. Mas pode ser que lá eu mude, pode ser que lá eu vista outras formas, mas aqui e na maioria da minha caminhada é branco. Porque digamos que é alguma forma de eu receber e sempre vigiar aonde eu tenho que estar. Porque às vezes até mesmo os guardiões se perdem por alguns instantes pelas situações que eles adentram. Qual é o propósito deles? Eles pesam a mão em outra coisa ou ficam muito tempo num lugar onde não é para ele estar. Então, de alguma forma, o branco me faz vibrar o que é para me vibrar. Mas aonde eu vivo é denso, é duro, é pesado, mas eu nunca me esqueço de vigiar.
que eu tenho que fazer. E qual é o meu propósito. Entende, moço? Sim. O Exu Sete Estrelas é um anexo de uma falange, maior exemplo, Tranca-Ruas, Caveira, Tiriri, ou ele é uma falange em si? É um conjunto. Existe uma falange de 7 estrelas comigo, que veste o que eu visto. Existe uma falange comigo, do povo, da porteira e de todos os mistérios. Mas existe todos esses Exus que também trabalham comigo, acima de mim, que me pedem ajuda também, quando é necessário. Então, moço, é cumplicidade. É trabalho. Então, eu posso ter um tranca-ruas comigo em algum momento, respeitando as minhas ordens pela hierarquia, mas também pode ter um tranca-ruas acima de mim, me pedindo para me executar alguma coisa, se for necessário, que não existe ordem sem propósito, sem ser necessário. Entende, moço? O senhor seria, portanto, um chefe de falange? Moço, existe graus de falange. Todo Exu é falangeiro. Se tu falar que tem um Exu, moço, que não tem nenhum espírito auxiliando ele, ou com ele abaixo dele, pode ser injusto isso. Isso é uma mudança constante. Um espírito que acabou de ganhar, digamos que uma patente de Exu, pode ser que amanhã ele já esteja com um Exu abaixo dele. E aquele Exu abaixo dele num outro momento, muito rapidamente pode ter outro abaixo dele. Então digamos que é uma perfeição de tempo e de respeito. Cada um com seu mérito, cada um com sua missão e propósito, mas nunca em desordem. Então, se esse menino aqui, moço, for em outro terreiro e me chamar para trabalhar em outro terreiro, se tiver propósito, se tiver um entendimento daquilo, eu, naquele terreiro, vou reverenciar o Exu chefe da casa, ou qualquer outro Exu da casa, por mais que eu seja maior que ele. Se vir um Exu acima de mim se manifestar aqui nesse chão, ele vai se reverenciar diante a mim. Isso. Se for Exu, se for o guardião da lei. Porque não tenta entender com a visão de vocês, mas sim com uma visão acima. Sem ego, sem nada. Nada que profaniza, mas sim que gera trabalho. Existe Exu que não seja guardião da lei e que trabalha com médiuns em terreiros de Umbanda? Depende do que você enxergar de Exu, se é uma palavra só ou se é realmente algo que esteja muito bem. Bom, moço, eu entendi sua pergunta, mas eu vou lhe falar não. Mas eu não gosto só de falar sim, não. Porque falar, qualquer um fala, moço. Se eu falasse pra tu aqui que eu sou um ser celestial, eu ia estar falando. Então, se tu quer avaliar, moço, se é Exu ou não, olha a obra dele. Se está dentro da lei, moço, se está dentro das leis, não vou falar de muita lei não, se está dentro da lei daquela religião, moço, que é colocar você em sintonia com o alto, é Exu. Se está desarmonizando, moço, se está interferindo em alguma coisa, aí tu avalia. O que faria o senhor se afastar do médium? Eu nunca agradeci esse médium, moço.
Nunca falei um obrigado pra ele. E pode ser que nesse momento eu possa falar. Mas isso não vai acontecer, moço. Porque isso faz parte da existência do ser. Digamos, moço, se ele tomar uma decisão errada, muito grave, ele por si só vai se autodestruir no sentimento dele. Ele não vai conseguir dormir, ele não vai conseguir comer. Isso faz parte do ser dele. Se eu estivesse dentro de um médium, trabalhando com médium, que tem essa, digamos, esse distúrbio de ser, digamos que eu poderia falar e ser honesto contigo, que eu iria executar outras coisas. Mas diante desse médico que eu estou, eu posso lhe falar que eu trago ele de volta, por bem ou por mal. E o mal que eu falo, moço, não é esse mal que vocês enxergam, mas é o mal da dor. E não é a dor que vocês enxergam, porque vocês têm medo da dor como algo maléfico. E a dor pra mim, moço, é uma das ferramentas mais rápidas de resgatar alguém. Então, moço, eu posso sempre equilibrá-lo. Porque ele por si só se equilibra sozinho, porque ele tem um emocional fraco no sentido de se fizer o mal, moço, hoje, amanhã não dorme, não come, e automaticamente o ser não vai conseguir sobreviver, ele vai ter que ajoelhar e se precisar, moço, se tiver uma cadeia, um buraco maior, aí eu irradio ou executo alguma coisa na vida de filho para trazer ele de volta. Mas digamos de uma forma para todos os Exu, Exu tá sempre vigiando, Exu tá sempre perto. E moço, por isso que eu falo, Exu conhece por afinidade, moço. Dificilmente Exu erra a missão. Pode ser que o propósito se desvie, mas a missão é executada. O senhor falou no começo que trabalha na força dos vícios. Que deve se cuidar com como se define vício. O senhor acredita que é possível viver sem vício? Sim, é possível não errar no mesmo vício. Viver sem ele, não, porque ele é uma ferramenta também. Se o corpo corresponde a algo, é para ensinar. Se tu se vicia em alguma coisa, moço, é a manifestação do teu corpo dizendo que tem algo errado. Se o teu corpo está repetindo muita coisa, ou está se manifestando algo, quer dizer que ele não está gostando. E você entende que ele está gostando. Então, conversa com o teu corpo. Deixa ele conversar com você. E entenda. Se tu não tá doente, ele tá manifestando o que, moço? Tem algo errado, não é mesmo? Sim. Se você curar esse algo errado e voltar a fazer a mesma coisa, é o que, moço? Deu pra entender? Sim. Então, se tu migrar de um vício pro outro, digamos que é aprendizado. Agora, persistir no erro é outra coisa. Exu de lei, o senhor ia falar mais alguma coisa? Exu de lei fala palavrão? O senhor evitou o palavrão aí 2 vezes. Quando eu falei pra tu, moço, que não mistura a consciência de um Exu com a consciência de um ser humano, com as regras de vocês, é disso que eu tô falando. Se eu mandar você tomar no cu aqui, moço, se eu mandar você pro inferno,
você vai se sentir ofendido, você vai pensar o porquê tu tá mandando eu ir pro inferno. Por quê tu tá mandando eu tomar no cu? Ou tu vai se vitimizar, vai se sentir ofendido. Isso é emocional fraco. Então o palavrão é o pejorativo da palavra. Se a sociedade, se o mundo de vocês soubessem disso, seriam mais fortes. Que hoje não se pode falar mais nada que se ofende. Então, entenda as intenções, moço. Primeiro vem as intenções. Entenda isso. Então, palavras. Tem que entender o peso das intenções. Fala, moço. Bicho fala palavrão, mas dentro de um contexto de propósito. Tem que entender o porquê. Se tá desrespeitando alguém, aí de alguma forma é o médium que tá tentando falar e não consegue. Aí põe Exu pra falar. Mas se o médium e o Exu tá em equilíbrio, muito bem sintonizado na incorporação, e ele fala um palavrão, esse palavrão pode resgatar um indivíduo que está adormecido. Então o palavrão é benéfico, moço. Quando bem intencionado. Se eu pego um consulente, moço, e falo um palavrão, pode ser que eu só com esse palavrão eu consigo desamarrar a vida dele. Tudo gera balança, moço. Não é banalização, é o peso da palavra. Se o corpo está fraco, alimentando-o, restauramos suas energias. Se o emocional está fraco, como fazemos para restaurar suas energias? Sintonia. A sintonia alimenta o corpo físico também, moço. Tudo provém da sintonia que reflete no corpo físico. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tudo reflete a sintonia. Se você quer se sintonizar com as divindades, não tem que olhar para o alto, tem que olhar para dentro, porque ela vive e gera tudo que está dentro de si. A criação, digamos que você, moço, é a criação em miniatura. Digamos que cada parte da criação, cada ser vivo ou não, faz parte disso. Se tu souber entender que tudo isso está dentro de si mesmo, moço, tu vai conseguir se conectar mais fácil. Se tu olhar pro alto, tu olhar para baixo, sintonia fica mais fraca. Se olhar para dentro e de dentro para fora sintonizar, aí tu vai se sentir mais vitalizado, mais saudável. Sim. As pessoas querem olhar pro alto, moço. Já expliquei pra esse menino. Quer entrar em contato? Olha pra dentro. É lá que tudo tá. É lá que tudo vive. Claro, claro que sim. Então, assim, o senhor, obviamente, tem os seus superiores e o senhor, obviamente, já encontrou com espíritos superiores. Qual foi o espírito de maior evolução que o senhor encontrou e qual a lição que o senhor aprendeu com ele? Nego velho. Quando ele pediu minha ajuda, me deu algumas oportunidades. Na hora que eu me ajoelhei para servir, ele se ajoelhou, me levantou e falou: tu vai ser o chefe. Porque se não for tu, as coisas vão demorar. E quando você vê um espírito daquele se ajoelhando na tua frente, moço, tuas pernas se balançam. Tudo se torna mais sério. Diante de que você achava que era sério antes, mas tudo pode melhorar. Tudo pode se intensificar.
Quando eu falo desse nego, moço, por mais que ele me deixou a primeira ordem minha, a gratidão e a emoção toma. E aprendizado, digamos que é o caboclo, que ensina de uma maneira com elementos. Digamos que o nego velho me ensina aqui, moço. O caboclo me ensina vivências. E eu posso transmitir com ordens aqui nesse chão e eles respeitam. Então, quando alguém falar que Exu não pode ser chefe, moço, tenha paciência e entenda que isso é uma brincadeira do ser humano. Que eles não sabem de nada. Não sabem o tamanho da cumplicidade que é a espiritualidade, o tamanho do amor, de tudo isso. Tu pode acender aqui, moço? Aquele moço lá tá... Então, o senhor vê as pessoas falando muitas vezes que o preto velho é um espírito atrasado, porque se fosse evoluído, saberia que já não é nem preto e nem velho. Já é um espírito, né? Teve seu nome, mas agora já está liberto da matéria, não tem que ficar preso a isso. O que o senhor ensina às pessoas que assim pensam? Tu já deu a resposta, moço. Se ele vem com preto, se tem algum problema com preto, é por isso que ele veio. Pra trazer um mistério. Se ele vem com preto, é porque existe alguma coisa para ter transformação. Alguma coisa que tá mal resolvida lá atrás. Então ele veio por causa disso. Então, ao invés de ficar questionando por que tem um preto velho em terra, entende o tamanho da palavra que diz. O tamanho do cargo dele. O tamanho da evolução dele. Refletida na palavra preto velho. Hoje é o ano de 2019, quase 2010, e as pessoas ainda têm esses preconceitos, não é? O que está bloqueando elas de olhar para dentro mais do que para fora? Que tipo de preconceito? Com as entidades que dão nomes como Preto Velho, Exu, que fumam e que bebem. Digamos que isso é a minoria, moço. O problema da sociedade é que elas ficam dando força para as minorias. No sentido do preconceito. Se as pessoas olhassem mais o lado bom da vida, mais o lado das pessoas. Porque hoje, moço, se tiver 10 pessoas aqui falando bem de Preto Velho, digamos que 9. E uma fala mal, essa uma vai virar notícia. Vai ganhar força, porque ela tá contra a maré. E ninguém presta atenção na gratidão dos 9. Existe, sempre vai existir, moço, pessoas ignorantes, pessoas julgadoras. Isso é normal. Tu tem que avaliar a intensidade disso. Estamos numa nova era. Estamos em novas consciências. Essas 9 tem que sobrepor essa uma e colocar essa uma no esquecimento da ignorância. O Preto Velho não está se preocupando com isso mais. Ele começou com paciência, hoje ele está em outro grau, tentando transmitir outras coisas. Mas vocês gostam de ficar ainda gerando uma polêmica. Se a polêmica vem de fora para dentro, isso é normal, moço. O desconhecido gera dúvida, gera naturalmente o julgamento. Tô falando de dentro para fora da religião. Qual que foi o espírito mais ignorante da própria luz que o senhor já encontrou? E o que o senhor aprendeu com ele? Não existe espírito ignorante da própria luz. Ignorante o que? No arquétipo, moço?
Vamos dizer, o menos evoluído, né? Vamos chamar assim. Aí no astral, que o senhor já encontrou. Teve que ajudar e tudo, e que lição que o senhor aprendeu com ele? A lição que fica é a compaixão, moço. Mas a compaixão e a história é sempre a mesma. Aquele que está sofrendo, está executando ordem, está aprisionando. E aquele espírito até consegue emanar a sua história, só que a história é sempre a mesma, é a ignorância. Mas o sentimento emanado pelo aquele espírito gera ódio no coração de Exu e dá força para ele executar mais ainda as leis, para que vocês entendam aqui vivos que pode gerar na morte. Então quando o Exu vem falando um palavrão, sendo impaciente, botando o dedo na ferida, o ódio vem de lá. Porque vocês estão vivos ainda. Tem muito que aprender. Mas lá é uma consciência ferida que não tem opção. Vocês têm. Esse ponto cantado que essa casa criou para o senhor, tem uma parte que diz assim, que pede muito para o senhor, com a sua força e com a sua lança na mão, vir até a pessoa e estender a ela as suas mãos. O que o senhor sente quando ouve isso? Eu sinto que é um potencial desse bosta que escreveu, que poderia ter escrito de uma maneira mais intensa, mas por falta de conectividade, de entender o propósito de si mesmo, poderia escrever coisas mais extraordinárias ainda. Mas como eu tenho que ter paciência e respeitar o guardião dele que diz que vai chegar o momento certo, tenho só que agradecer. E quando ele diz isso, moço, ser nenhum, ser encarnado ou desencarnado nenhum, vai tirar essa lança da minha mão, porque é através dela que eu consigo assentar toda a ordem com mais, digamos assim, da onde eu tô, moço. Se eu falar isso, vocês vão falar que tridente é menor que lança. Não é isso. É a vibração que eu coloco em cima da lança, que é uma vibração que eu consigo ordenar, digamos assim, uma situação com mais facilidade, sem, digamos assim, sem ferir de uma maneira. Muito bem. Tridente, de alguma forma, moço, fere muito mais do que uma lança, no sentido consensual. Se tu pega um tridente, moço, e usa ele, você explode uma situação ou equilibra ela. Se você pegar um fio, moço, enfiar na tomada, entorta um fio e falar o que vai acontecer, moço, vai explodir. Certo? Sim, sim. Positivo ou negativo. Tridente pode equilibrar isso aí. Digamos que é uma arma que fere. A lança fere, mas a lança, eu, na minha mão, no propósito dela para com mim, eu consigo gerar uma ordenância na situação, sem ferir tanto. Eu paraliso e ordeno. As duas lanças, as duas armas têm seu propósito. Mas digamos que com a lança na minha mão, tridente na minha mão, moço, eu feria muito mais do que eu ordenava. Porque a lança te dá a ordenância, o tridente te dá, digamos assim, moço, na mão de um Exu, a falta de paciência. A lança me deu mais paciência de ordenar uma situação. Digamos assim, moço, que eu aprendi a ter paciência em aplicar a lei. O tridente, moço, me dava a oportunidade de executá-la sem paciência, porque é uma arma muito poderosa também. Mas a lança, eu enxergo ela como uma oportunidade. E eu ganhei ela numa missão, moço,
que eu não abro mão. Seu Exu, mais no assunto dos vícios. Situação. Mãe desesperada, porque o filho antes disse que era só maconha e não ia passar disso. Mas antes ele passou disso. Foi para cocaína, crack e sabe-se lá o que mais. Saiu disso, ficou muito tempo fora disso e agora voltou prometendo que ia ficar só na maconha. E ela está desesperada. Que conselho o senhor dá para uma mãe dessa? Se ela estivesse na minha frente, moço, eu ia ir na raiz do problema. Mas como foi uma pergunta, ela tem que entender que ela é responsável por toda esse desequilíbrio educacional. Se ela percebe isso, moço, ela vai ter que executar regras e leis. Mas digamos assim, que até na lei, como eu disse agora, tem que ter paciência. Se ela conseguir resgatar ele daquela droga e ela ter segurança que ele vai ficar nessa, que na verdade ele não descobriu ainda e ele profanou, não é uma droga em si, mas sim depois que ele profanou, ela pode ir por esse caminho. Porque se você tirar isso dele, ele pode voltar, porque o corpo físico, ele não está entendendo. Vai pedir e ele está aprisionado. Então, o conselho que eu dou pra ela, que ela tenha paciência, mas não deixa de aplicar a lei do cumprimento da palavra. Depois, se ela tiver consciência de entender o que é a maconha, do que é essa erva de poder, se ela sair da profanização, ela vai ter um entendimento de que pode ser um caminho digamos de resgate para com o lugar onde ele estava. Mas moço, tem que entender na cabeça dele o que ele espera daquele vício dele. Porque ele já profanou, ele já está caído. E como ele vai fazer para subir de novo? Aí entra no contexto do que você acha. Na minha opinião, do que eu acho da droga tal, de droga tal. Tudo na vida é profanização. Profano, essa palavra. Profanou, se perde. Profanou, se perde. Tô falando do natural da vida. Claro. Tudo faz parte de um porquê, moço. Às vezes, numa situação dessa, se eu fosse o julgador, se eu fosse julgar ela e ele, eu estaria sendo injusto, porque através disso pode vir coisa melhor, moço. Já vi situações que tragam, Exu mesmo até traz as trevas para a vida da pessoa. E às vezes a própria mãe ou o próprio indivíduo encontra, inverte a polaridade e traz aquilo como benefício para a sociedade ou para a humanidade. Às vezes as coisas entram na vida das pessoas, moço, ruim, para ser algo bom depois. Quando se fala do natural da vida, não estou falando de química. Fala, guardião, tu concorda com a maconha, com essa droga que vocês enxergam, com essa visão de vocês? Não concordo. Já falei pra esse menino, já me perguntou isso. Agora, se tu olhar ela com os benefícios científicos dela,
Aí eu posso perguntar pro caboclo trazer a verdade. Que eu não entendo. Só entendo que ele me ensinou no sentido de benefício e malefício. Na visão de vocês eu não concordo, moço. Mas na visão do propósito da própria planta eu concordo. Só que vocês não sabem lidar com tal poder. Assim como outros. E outros. Então, os dois estão nas trevas. Ela, por estar nessa situação, e ele, por estar no buraco, puxando ela. Então ela tem que executar regras e leis. Se houver essa quebra, acorrenta, leva para pessoas especializadas e traz ele de volta. Sem dó. Pega uma lança, pega um tridente. Falo isso porque pra mexer com vocês, moço. Que mãe quer fazer carinho. Mas quando é pra executar regras e leis dentro da própria casa, fica preocupado com o externo e não com o poder que ela tem na mão, que é o sagrado feminino. Claro que sim. Então, moço, tem que ter frieza nesse momento. E regras e lei. Acordou pra melhorar. Acordo. Regras pra melhorar. Paciência, moço. Agora se fica na brincadeira de regras, aí eu não posso dizer mais nada, moço. Aí eu digo pra essa mãe, coloca regras, limites e sempre pra melhorar, pra subir degrau. Se tiver assim, paciência. Caso contrário, nunca vai melhorar, nunca vai sair do buraco. Nunca. Que eu sei que eu tô falando. Por isso tem que ter regras, leis, disciplina no olhar. Se não tiver, e ela perguntar pra mim o que eu faço, se não tiver, eu não consigo manter as regras, aprisiona. Ela tem poder pra isso. A sociedade pode não entender, mas aprisiona. Acorrenta os braços, as pernas. E busca uma ajuda segura. Até o fim ela tem que lutar. Jamais desistir. Claro. Então, qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? Pegar uma mensagem, moço. De alguma forma eu achei muito benéfica. Que eu estava vigiando do trabalho que teve aqui e que sempre falaram na cabeça desse menino. No caso, foi o boiadeiro. Nunca aciona o que tiver de pior no ser humano. A missão de vocês aqui na Terra é acionar o que há de melhor, por mais que seja em pouca quantidade. Porque tudo é questão de sintonia, moço. Dentro de vocês existe uma carga muito grande de encarnações, coisas boas que estão adormecidas. A obrigação do ser que está do lado é ajudar o irmão a se conectar com o seu eu perdido. E não é indo pelas suas deficiências, julgando que vai conseguir sintonizar o indivíduo. Se a pessoa não prestar, moço, 99%, tu tem 1% para entrar dentro, moço. Tenha paciência. O ser que se diz evoluído, que não tem a paciência com o próximo, ele não é evoluído. Ele é uma ilusão. Entra no 1%, moço, e tenta. Persiste, se você for evoluído. Agora, se você for um bosta igual o outro, com 97% de chance de lixo e porcaria, aí você vai se juntar com ele e vai desarmonizar.
e propagar o lixo. Agora, se ao indivíduo que se acha evoluído, se não tiver isso em mente, ele está equivocado. Seres precisam de seres, moço, para ser seres. Como sempre falando na cabeça desse menino. Se ele perder isso, ele perde a sensibilidade. Se ele perde a sensibilidade, ele perde a mão. Ele não dá sustentação nisso. Por isso que orar as atitudes, ou rezar as atitudes, ou benzer as atitudes e vigiá-las é necessário. Errar faz parte. O que não pode, moço, é se perder nos erros. Pense nisso. Se tu se acha uma pessoa religiosa e não tem a sensibilidade para com isso, e tá sempre com paciência para com consolência, os médios da casa, obviamente sempre ordenando, criando regras, tu tá perdido. Eles estão aqui para resgatar um outro, com a ajuda um do outro. Se tu acha que tem que caminhar sozinho, tu tá equivocado. A minha falange é na força. A falange de vocês é em semear. Tá semeando, moço? Tá harmonizando? É a falange energética que a criação vai devolver pra tu. Pensa nisso. Abre a boca só pra virar coisas boas. Se você for um tranqueira, aí é outro caso. O terreiro tá cheio de doença, moço. E você, todos vocês que estão aqui, se tu por algum momento desarmonizou dentro de um chão sagrado, tu pode se considerar uma doença. Essa é a minha palavra. Reflete se tu é doença ou se tu é cura, tu é amor na vida das pessoas. A resposta vem do que tu tá harmonizando, até mesmo para a pessoa que tá nadando na ignorância. Abre a boca só para agregar. Caso contrário, feche ela. Para o eixo. Abre seus 7 estrelas. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, desse estudo e desse encontro, seu Exu. Tem algum ponto que o senhor gosta? O senhor prefere, que o senhor gostaria que a gente cantasse? Teria, se aquele menino não fosse tão fechado. Mas tá aprendendo, tá amadurecendo. O Ogã da casa, né? Oh, é um menino bom. Mas tá gatinhando ainda. Todos nós estamos, né? Sim. Gostaria de conversar e dar uma palavra. Tá certo então, seu Exu. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo. Nossa esquerda, muito obrigado pela informação, pelo trabalho de hoje. Salve todo mundo da esquerda, salve os Exus, Apumagiras, salve todos. Graças a Deus, meu Deus,
Louvado seja. Ninguém sabe o que é prosperidade. Muito rico, moço. No buraco. Porque vocês têm medo da dor como algo maléfico. E a dor pra mim, moço, é uma das ferramentas mais rápidas de resgatar alguém. Por isso que eu falo, Exu conhece por afinidade, moço. Dificilmente Exu erra a missão. Se você quer se sintonizar com as divindades, não tem que olhar pro alto, tem que olhar pra dentro. Porque ela vive e gera tudo que tá dentro de si. Então, quando alguém falar que Exu não pode ser chefe, moço, tenha paciência e entenda que isso é uma brincadeira do ser humano, que eles não sabem de nada. Existe, sempre vai existir, moço, pessoas ignorantes, pessoas julgadoras, isso é normal. Tu tem que avaliar a intensidade disso. Estamos numa nova era, estamos em novas consciências. Não existe espírito ignorante da própria luz.